Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Então, como falou, meu nome é Leandro, eu sou estudante lá do SEM, e ali no SEM, em vários outros lugares, todo mundo me conhece como Leco. Então, você chegar lá no SEM e falar, o Leandro, eles vão te apresentar o outro Leandro que tem lá. Você falar o Leco, eles te levam na minha casa direitinho, todo mundo sabe quem sou eu ali no SEM. Eu carrego esse apelido desde que eu nasci. Até hoje eu não entendi porque minha mãe me deu o nome, ninguém quase nunca usa. Mas Deus tem trazido eu e a minha família. Eu sou casado há 10 anos, tenho uma esposa e 3 filhas lindas. Desculpa, o pessoal que assistiu de manhã vai ouvir as mesmas piadas, tá? Que eu tenho 3 filhas lindas, que elas pegaram toda a minha beleza. Minha esposa não veio, mas se ela estivesse aqui, você ia ver que minha esposa ainda tem a beleza dela. Então a conclusão é que a minha beleza ficou para as minhas filhas, né? E elas são pequenas, são uma bênção. Uma tem 7 anos, a outra tem 4, faz 5 no fim dessa semana, e a pequenininha tem 1 ano. Elas queriam ter vindo, mas elas estavam muito cansadas, uma estava quase dormindo no sofá, então elas ficaram. E eu sou bisneto de crente. Meu bisavô se converteu em 1936, meu avô converteu no mesmo dia, minha mãe cresceu no lar evangélico, eu cresci num lar evangélico, minhas filhas estão crescendo num lar evangélico, elas já são a 5ª geração de evangélico da família, e Deus tem usado a família, né, do meu avô com pastores, com presbíteros e com missionários também. E eu agradeço a Deus por Ele ter me separado, por Ele ter me escolhido, porque senão eu não sei o que seria da minha vida mesmo, se não fosse o chamar de Deus. Deus colocou uma esposa muito doida, que ela topa todas as minhas loucuras, e ela aceita ir para qualquer lugar. Mas tudo isso porque Deus tem um chamado. E eu queria conversar hoje um pouco sobre ser um missionário, mas talvez não da perspectiva em que as pessoas estão acostumadas. Eu queria ver um pouquinho sobre a gente ser um missionário a partir de hoje, a partir de agora. Mas antes disso, queria fazer uma oração para a gente ver mesmo o que Deus tem para falar com a gente hoje. Amém? Você pode fechar o seu olho mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela manhã, pela palavra que o Senhor trouxe, eu te agradeço também por esse momento, Pai. Usa-me, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho uma palavra para eles, mas o Senhor tem, e eu peço que o Senhor então fale através de mim, tenha misericórdia da minha vida, Pai. Fala aos nossos corações, que a gente não saia daqui como entramos, em nome de Jesus, amém? Então, se você puder, abre a sua Bíblia lá no livro de Atos, no 1º capítulo, um versículo muito conhecido, um versículo muito usado pelos missionários para falar sobre missões, sobre envio de missionários. Na verdade, ele é talvez o versículo mais conhecido do 1º capítulo de Atos. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus morreu, ressuscitou, andou com os discípulos, e agora ele está subindo aos céus. E ele está dando ali umas últimas instruções, ele está falando o que vai acontecer ali nos últimos dias. Aí os discípulos perguntam, mestre, quando será isso? E aí Jesus fala, olha, não importa quando será isso. E agora eu vou ler aquilo que realmente importa. Versículo 8. Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então os discípulos estavam ali preocupados, mestre, e aí, quando é que você vai voltar? E aí Jesus fala, não é importante o dia que eu voltar, importante é que vai chegar o dia em que vocês vão receber poder, e vai descer sobre vocês o meu Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. E aí ele fala ali de em Judéia, em Samaria e confins da terra. Eu entendi um pouco melhor sobre a expressão confins da terra a primeira vez que eu vim em Viçosa. Eu demorei 6 horas de Belo Horizonte até aqui. Eu nunca fiz tanta curva na minha vida, eu nunca tinha feito tanta curva na minha vida. E eu confiando no mapa que eu tinha olhado. Meu celular tinha acabado a bateria, não tinha GPS mais.
E a placa mais próxima de Viçosa está em Ponte Nova, 50 quilômetros daqui. Falei, meu Deus, isso é o confins da terra. Se o evangelho chegou lá em Viçosa, Jesus, pode voltar. Pode voltar, que cumpriu atos, que lugar longe. Só eu tive essa sensação a primeira vez que veio em Viçosa? Não, né? Desabafei, gente. Eu sou uma pessoa até mais leve agora. Mas é porque confins da terra, ele não depende assim do lugar, né? Confins da terra para nós que estamos aqui em Viçosa, deve ser assim, a Indonésia, a Malásia, a China, a Coreia. Confins da terra é um lugar muito longe. Tipo Viçosa. Mas muito longe. E aí Jesus fala, olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E os discípulos entenderam aquilo um pouquinho errado. Uns 10 dias para frente aqui, tem o dia de Pentecostes, e aí o Espírito vem, e eles ficam ali em Jerusalém. Rapaz, devia ser bom demais ficar ali em Jerusalém, sabe? A igreja junto, e todo mundo adorando a Deus, e aí Pedro pregava, e aí convertia 2, 3 mil pessoas, e o povo ia convertendo, mas Deus olhou e falou, ficar em Jerusalém, eles precisam ir. Aí Deus resolveu esse problema, ele separou um homem chamado Saulo, e esse homem foi instrumento de Satanás para perseguir a igreja. E ele começou a matar tudo que era crente, começou a prender os crentes, aí a galera fugiu. E quando eles fugiram, a igreja começou a sair ali daquele lugar. Aí foi para Samaria, foi para Antioquia, foi para a Grécia, foi para o Egito. A igreja começou a se espalhar com a perseguição. Depois esse mesmo Paulo, que antes tinha sido instrumento de Satanás, se tornou instrumento de Deus para anunciar o evangelho até os confins da terra. Paulo, quando você vai chegar lá no último capítulo de Romanos, você vai ver que ele está querendo ir para a Espanha. Lá em Romanos capítulo 15, não é no último não. É no capítulo 15, ele fala, olha, eu quero passar aí em Roma, e aí a gente quer fazer um levantamento financeiro, pedir umas ofertas missionárias, pode fazer o bazar missionário, o culto missionário, o feijão tropeiro missionário, levanta um dinheiro porque eu preciso ir para a Espanha, vocês vão me ajudar. Você pode ler lá no capítulo 15, Paulo está dizendo mais ou menos isso. E aí, por que Paulo queria ir para a Espanha? Porque ele entendia que ali era confins da terra, eles não conheciam o resto do mundo. E aí ele falou, eu vou para os confins da terra, e aí Jesus volta. Então a gente precisa entender que o evangelho ele vai sendo levado aqui onde a gente está, em lugares muito próximos, porque Samaria não era longe da Judéia. Pelo contrário, Samaria era dentro da Judéia. E aí, só que tinha um negócio, Samaria era muito diferente da Judéia, mas era dentro. E às vezes a gente tem uma Samaria na nossa vida. Às vezes a gente tem um lugar que é muito pertinho, mas é muito diferente. Tanto quando você pega lá aquele texto famoso em que Jesus está conversando com a mulher samaritana, ela pergunta, olha, onde nós devemos adorar? Porque os da Judéia falam que é no templo, os de Samaria falam que é no monte. Percebeu a diferença? Os judeus adoram um Deus, os samaritanos adoram 5, e mais um, que é o dos judeus. Era muito perto, mas era muito diferente. E de repente você tem um vizinho muito diferente. De repente você passou na faculdade, você chegou aqui e entrou na faculdade, e a galera é muito diferente. E a gente tem uma tendência natural a procurar aqueles que são iguais a gente. Mas Deus está nos mandando para aqueles que são diferentes da gente. Então o que aconteceu aqui? Eles tinham que ir para Samaria, que era um povo que os judeus não se davam muito bem, mas eles precisavam ir. Toda vez que eu leio esse texto, é como se eu estivesse pensando, Deus, por favor, não me envia para a Argentina. Nada contra a Argentina, Los Hermanos, tem um doce de leite gostoso, mas o de Viçosa eu acho que é melhor. Mas eles são argentinos, né, gente? O que dizer sobre argentinos? Eu estou brincando, se Deus mandar, a gente vai. Mas é assim, é muito diferente. E às vezes você tem uma Samaria na sua vida. De repente você chega no seu trabalho e ninguém é cristão, ninguém crê em Deus, ninguém ama Jesus, eles começam a falar palavrão o tempo todo, eles almoço, eles eles enchem a cara, e o final de semana eles saem para ir, chega na segunda-feira de manhã, eles vão contar aquilo que eles aprontaram durante o final de semana. Eu, quando fazia ensino médio, era assim, segunda-feira eu passava a primeira parte do dia ouvindo as histórias do que eles faziam de errado no final de semana.
E de repente você se sente assim, Deus, eu vou largar tudo isso aqui, não dá para eu viver nesse meio. Querido, Deus te colocou ali, ali é a sua Samaria. Ali é onde você vai anunciar o Evangelho. E Deus deu também confins da terra. É tudo, você percebe que acontece ao mesmo tempo? Que você não precisa ganhar primeiro um lugar, para depois você enviar um missionário para um outro lugar. Não, acontece ao mesmo tempo. Paulo e Barnabé estavam ali em Antioquia, Atos capítulo 12 e 13, finalzinho do capítulo 12, comecinho do capítulo 13, eles são enviados. Ficaram 3.000 em Antioquia. Foi Paulo, Barnabé, e Barnabé levou João Marcos com eles. Foram 3. No meio do caminho ainda desistiu, voltou, fugido. Foi o João. Gente, é ao mesmo tempo. Você não precisa parar a obra aqui para você estar fazendo a obra em um outro lugar do mundo. Você não precisa parar. A igreja fala agora, nós vamos falar de missões, então nós somos uma igreja que só fala de missões, mas não prega para quem está do outro lado da rua. Não é assim. A gente continua falando de Jesus para quem está ao nosso redor e enviando pessoas que vão falar de Jesus em outro lugar do mundo. Eu sou, lá em Goiânia, eu sou da igreja Ministério Luz para os Povos. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Se você já ouviu falar da Luz para os Povos, ou você é de Goiás ou você é de Tocantins, muito provavelmente. Ela não tem no sul e sudeste. Tem muito pouco. E ela tem 105 Luz para os Povos em Moçambique, que foi um ministério que aconteceu na década de 80, começo da década de 90. Temos 5 igrejas na Europa, uma igreja nos Estados Unidos, mas talvez nos últimos 20 anos, a Luz para os Povos é uma igreja, estava comentando hoje de manhã, eu me senti muito à vontade aqui, parece muito a minha igreja aqui, o louvor, a palavra não sei porque foi eu que preguei, bem, enfim. Mas pelo que os irmãos falaram de dízimo, parece muito, eu me senti muito à vontade aqui, a igreja em célula, a minha igreja em célula, nós temos encontro com Deus, falou o pessoal do pós-encontro, eu quase fui lá ver. Porque eu estou com saudade, tem 2 anos que eu estou aqui, eu estou com saudade do encontro, de um pós-encontro. Se você ainda não foi, vai no próximo, é bom demais. E aí lá na igreja a gente perdeu por muito tempo a visão missionária. Então na minha igreja local, a minha família é a primeira família de missionário que está sendo enviada. E eu falo primeira porque eu creio que muitos outros serão enviados. Mas quanto mais a igreja começa a enviar, mais Deus começa a trazer pessoas aqui para fazer a obra. Então nós precisamos ter isso em mente. Deus colocou na minha vida não um lugar específico, Deus colocou um povo específico. E esse povo que Deus colocou na minha vida foram os refugiados. No ano passado eu e minha esposa orando e pedindo a Deus uma direção, e Deus colocou os refugiados, aquela situação caótica dos refugiados, uma situação que dói o coração. E nós nos juntamos a Mais, Missão e Apoio à Igreja Sofredora, que é uma igreja que está fazendo um trabalho com os refugiados aqui no Brasil. Eu vou fazer esse trabalho junto com eles no ano que vem, mas o nosso objetivo, o nosso chamado hoje é para fazer o trabalho com os refugiados que estão chegando à Europa. E a base da Mais é na Itália. Então, provavelmente no segundo semestre do ano que vem, ou primeiro semestre de 2018, eu e minha família estaremos indo para a Itália. E agora, em outubro, como estágio do 100, nós já vamos lá para a Itália para conhecer o trabalho com refugiado. O trabalho tem uma igreja de paquistaneses que nós vamos servir junto a eles. E nós vamos depois conhecer o campo de refugiado que tem ali, para que a gente possa começar a se envolver com esse ministério. E de repente existe no seu coração uma situação, um povo, uma etnia ou um país que mexe com você, que toca você profundamente. É isso que Deus está procurando para te levar. Lá vai ser o seu confins da terra. Mas de repente a igreja não foi só a minha. Existiu um vácuo missionário no Brasil nos últimos 20 anos. Foi muito pontual o envio de missionários nos últimos 20 anos. Foi algo assim... Não é porque eu estou numa igreja batista, mas eu acho que a igreja batista foi a única que manteve uma linha missionária. Talvez a igreja presbiteriana tenha mantido também uma linha missionária. Mas muitas igrejas perderam esse foco. E o Brasil parou de enviar missionários. Você sai do Brasil, as igrejas fora do Brasil estão esperando os missionários brasileiros. Existe uma profecia da década de 50 sobre o Brasil que está morta, que o Brasil seria celeiro de missionários para o mundo. Eu creio que Deus está levantando uma nova geração. E eu creio que tem aqui pessoas que fazem parte dessa nova geração de missionários. E o que eu acredito que talvez tenha acontecido esse vácuo,
é porque a gente não entendeu um texto muito óbvio. Queria que você colocasse sua Bíblia lá em Romanos capítulo 10. É um texto tão óbvio que talvez a gente não preste atenção nele. E é um texto conhecido, porque ele virou música há um tempo atrás. Eu nunca lembro o nome da cantora. Você lembra o nome da cantora que fez aquela música? Como ouvirão se não há quem pregue? Fernanda Bru? Virou música e o pessoal começou a ouvir, aí esse texto começou a ser falado. Antes disso se falava muito pouco sobre esse texto. Romanos capítulo 10, versículo... Eu vou ler a partir do versículo 12 até o 15. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Amém, queridos? Não existe diferença, amém? Nós somos iguais, alto, baixo, gordo, magro, negro, branco, asiático, é tudo igual. Nós somos iguais, não existe diferença. Como eu disse aqui, até os argentinos são iguais. Somos todos iguais, amém? E todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Não sou eu que está dizendo, está escrito aí. E aí começa o versículo que eu falei que é óbvio. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como ouvirão, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Querido, não parece óbvio? Como vão invocar se não creem? Óbvio, isso é óbvio. Mas a gente esquece que isso é óbvio, e a gente fica orando, falando, Deus transforma o país, transforma a nação, transforma o governante, transforma o meu vizinho que domingo à tarde resolve ouvir pagode no último volume. Temos que orar por eles, amém? Deus, a gente começa a orar por aqueles irmãos que trabalham, por aquele cara que fica dando em cima de você, por aquela mulher sensual, toda cheia de pomba gira, que fica dando em cima, e a gente começa a orar, Deus transforma, mas como eles vão invocar o Senhor, se eles não creem no Senhor? Mas é óbvio, mas Paulo precisou escrever, porque talvez a igreja em Roma não entendia isso. Talvez a igreja em Roma ficasse, mas eu sou gentil, e Deus veio primeiro para os judeus, ó vida, ó céus, ó azar, e Paulo está falando, não, pode parar, todo mundo é igual, quem invocar o nome do Senhor é salvo. O problema é que vocês estão esquecendo, que para invocar o nome do Senhor, essas pessoas precisam crer, e para elas crerem, vocês precisam falar. É óbvio, como eles vão ouvir, se ninguém falar? É óbvio, mas precisa estar escrito na Bíblia, porque senão a gente esquece de falar. E aí a gente passa anos e anos ao lado de uma pessoa e não fala para ela aquilo que Deus fez por ela. Eu conheço alguns cristãos que falam assim, mas é porque às vezes se eu começar a falar sobre fé, sobre religião, sobre Deus, eu vou perder meu amigo. Você já parou para pensar que se você não falar, ele vai para o inferno e você perde ele do mesmo jeito? Adiantou nada? Você não falou, ele não se converteu. Você vai para o céu, ele vai para o inferno, você perdeu o seu amigo. E aí? Você precisa falar. Eu preciso falar. Porque se a gente não falar, eles não vão ouvir. Se a gente não pregar, eles não vão crer. Se eles não crerem, eles não invocarão. E se eles não invocarem, eles não serão salvos. E essa é a minha e essa é a sua função. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco até a consumação do século. Querido, esse versículo a gente traduziu, foi traduzido em português, eu não sei porquê, ele foi traduzido como ide. Mas esse versículo ele seria melhor traduzido como indo, e não ide. Seria melhor traduzido para o gerúndio. Indo pelo mundo e fazendo discípulos. É indo, é enquanto eu vou ao trabalho e eu anuncio o Evangelho, eu vou à escola, eu anuncio o Evangelho, eu vou no vizinho, eu anuncio o Evangelho, é enquanto eu vou, enquanto eu ando, eu anuncio e eu faço discípulos, é um processo, ele não é simplesmente você pegar um papelzinho escrito sorria, Jesus te ama. Não, isso não é evangelismo. Fazer discípulos é a sua vida anunciar o Evangelho. E às vezes a gente não está sintonizado com o Espírito Santo, isso acontece comigo.
Tomara que seja só comigo. Mas a gente conversa o tempão com a pessoa, quando termina a conversa, fala, rapaz, ele me deu a chance e eu não falei. Mas é porque a gente não ora a Deus. Deus me protege dos maus desse dia, cuida de mim no trânsito, que ninguém me assalte, que ninguém roube meu celular. Mas a gente não pede, Deus, não deixa eu perder a oportunidade de falar. A gente não ora assim. Começar em mim, queridos. Dificilmente a gente lembrou, quando a gente vem aqui, né, vai pregar e tudo, a gente fala, né? Deus, ó, me dá a palavra. Mas de repente a gente vai encontrar amigos, pessoas e a gente esquece. E a gente não está ligado com o Espírito Santo. E a gente perde as oportunidades que Deus nos dá para anunciarmos o Evangelho. Sabe, ele está falando aqui, olha, como ouvirão se não houver quem pregue? Nós precisamos pregar. Nós precisamos anunciar. Eu não conheço, se você conhecer, me apresenta. Eu não conheço nenhum missionário que estava sentado na igreja, feliz, assistiu o culto, embora para casa assistiu o Fantástico. Um dia ele falou, Deus está me chamando, eu vou, levantou e foi. Isso não acontece. Agora eu já vi uma pessoa líder, ativa dentro da igreja, de repente um anfitrião de célula, uma pessoa que se importa com as vidas, e está ali evangelizando, e está fazendo um trabalho, e ajuda o pastor, e ajuda a limpar o pré da igreja, e toca no louvor, e está ativo, e está orando. Aí essa pessoa, Deus fala, é esse está disposto a me servir aqui, ele vai me servir aonde eu levar. Mas a gente está aqui, eu tenho um chamado missionário, Deus me leva. Quando Deus me levar, querido, não. Começa hoje, começa agora. O nosso chamado começa no dia que a gente entende que somos discípulos de Deus para fazer novos discípulos de Deus. E aí Deus vai colocar no seu coração o lugar, o caminho, um povo. Como pregarão se não forem enviados? E aconteceu no Brasil, por 20 anos, como eu já falei aqui. A igreja parou de enviar. Mas eu vou enviar esse irmão, ele é líder de célula, olha a bênção, ele traz um monte de gente para a igreja. Se eu enviar esse irmão, o que vai acontecer, querido? Essas pessoas que se convertem a Deus e não a uma pessoa. É Deus que vai cuidar. Envia, e eu já falei isso, e eu conheço igrejas que vivem isso. Quanto mais missionário envia para o campo, mais pessoas vêm para a igreja, porque a igreja está cumprindo a obra completa do Senhor. Às vezes o irmão está numa igreja que tem missionários no campo, e ele não sabe quem são esses missionários, ele não ora por esses missionários, ele não manda uma carta para esses missionários. Gente, deixa eu desabafar aqui um pouco também. Poucas coisas são tão boas na vida do missionário quando você recebeu uma mensagem assim, estava lembrando de você, eu quero saber como você está. Gente, pode salvar o dia, e minha esposa não está aqui, eu posso falar, pode salvar até o casamento. De repente você está brava, olha, alguém se preocupa comigo, aí a pessoa fica calma, a carência da esposa passa. Acho que mulher às vezes é mais carente que homem, não sei. Eu fico meses sem receber uma mensagem, a minha esposa ficou uma semana, ela começa a ficar, porque ninguém se importa comigo, amor, o que aconteceu? O que Deus está querendo? Amor, vamos orar, e aí a gente ora e ela fala, não, as pessoas se importam sim comigo. Mas isso pode mudar a vida de um missionário lá no campo, sabia? Você falar para ele, olha, eu orei por você hoje. De repente você não tem R$1 para mandar para ele, porque isso acontece, né? Às vezes a gente não tem dinheiro. E a gente acha que o missionário só precisa de dinheiro, e não é. Ele precisa que a igreja que enviou pergunte para ele como é que ele está. Não é, de repente, a gente precisa, todo missionário, eu creio nisso, todo missionário ele precisa regularmente enviar para a igreja enviadora um relatório contando o que ele está fazendo. Isso não é para a igreja, isso é para o missionário se proteger. Para ele se proteger e falar, não, eu preciso continuar firme trabalhando para a obra de Deus. E eu preciso falar para alguém que eu estou fazendo isso. Mas a igreja, de vez em quando, alguém da igreja pode falar, não quero saber o que você está fazendo. Eu quero saber como é que está o seu coração. Isso pode salvar o missionário lá no campo. Então, mas essas pessoas que são enviadas, elas são enviadas por uma igreja. Querido, chegar um missionário aqui e falar que não tem igreja, deixa ele sentado, quietinho no banco, ouvindo a palavra. Missionário precisa pertencer a uma igreja. Precisa pertencer a uma igreja. Ninguém se envia a si mesmo. Eu me envio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Não existe isso, gente.
A igreja precisa enviar, precisa orar, precisa clamar, precisa pedir para Deus direcionar quem são os missionários que ela vai enviar. Não é qualquer currículo que envia, porque precisa estar em sintonia com o Espírito Santo. Então a igreja precisa enviar missionários. Eu não ia falar isso não, mas talvez tenha algum pai aqui que o filho é missionário, você precisa enviar seu filho. E vai doer, tá? Você vai sentir no seu coração. Pode ser que eu esteja falando isso para mim, porque eu tenho filha, mas eu acho que tem algum pai aqui que sabe que o filho tem um chamado missionário e tem medo desse dia. Querido, deixa seu filho ir, é o chamado de Deus. Não sei para que eu estou falando isso. Deixa seu filho ir, vai doer. Você vai sentir no coração. A minha sogra, eu não gosto de chamar de sogra, parece que é... E minha sogra é uma benção. A mãe da minha esposa, toda vez que ela vem aqui, na hora de ir embora, ela chora. Ela vem uma vez por mês, mais ou menos. E ela chora na hora de ir embora. Porque é ruim o filho estar longe. Mas é pior o seu filho não cumprir a vontade e o chamado de Deus na vida dele. Acredita em mim, pai. Prepara o teu coração, se o seu filho tem chamado missionário. Prepara o teu coração. E uma outra coisa que a gente precisa lembrar, a gente precisa entender, é que a obra, o chamado, ele não é meu, ele não é da igreja, ele não é do missionário, ele é de Deus. E é Deus quem cuida. É Deus quem faz a obra, é nele que se encontra tanto querer quanto realizar. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Eu não sei, querido, de coração, eu não sei por que Deus me chamou. Eu não tenho talento, eu não sei cantar, eu não sei fazer teatro direito. A única coisa que eu sei fazer é falar e nem sempre isso é bom, às vezes incomoda. Mas Deus escolheu, Deus chama quem Ele quiser. Deus escolhe quem Ele quiser. E usa da forma como Ele quiser. E eu quero te falar uma coisa, se você tem um chamado na sua vida, você não presta para mais nada. Eu fui professor por 10 anos, quase 10 anos. Eu sou formado em física, física mesmo, aquela que você não gosta, não é educação física não. Eu sou formado em física, e eu adorava dar aula. A gente entrava na sala de ensino médio, jogava apagador no aluno, jogava o giz, fazia exercício, o aluno me xingava, e eu falava amém. Entregava a prova para o aluno, ele tinha tirado 1, 2, ele falava, professor, você vai para o inferno. Eu falava, não vou, porque eu sou salvo por Cristo. Tá, sabe assim? Gente, eu gostava desse negócio. E eu falava de Jesus, tem aluno... É engraçado que eu dava aluno, eles tinham 14, 15 anos, então eles eram um pouquinho maior do que eu só. Aí eu encontro com alguns que já estão assim, professor, aí eles me abraçam, quase me pegam no colo, né? Cara, eu lembro um dia que você falou isso e isso na sala, rapaz, eu não lembrava de ter falado isso não. Mas a gente, como professor, eu tinha alegria de poder, de repente, marcar a vida dos alunos. Aí um dia eu entendi o chamado, eu estava focado naquele chamado que Deus tinha me dado, e a sala de aula passou a ser um fardo para mim. E eu chegava em casa e minha esposa, o que foi? Eu falei, não sei, parece que eu não gosto mais desse negócio. Mas a gente tem 2 filhas, a gente quer ter o 3º filho, e como é que eu vou fazer? Aí a minha esposa, eu falei aqui que ela era doida, né? Ela olhou para mim e falou, meu bem, eu tenho um concurso público, meio período, não é muito não, mas a gente consegue comer com ele. Vai para o seu chamado, vamos ser felizes. E aí eu larguei sala de aula, fui trabalhar em uma ação social que cuidava de criança, passei 3 anos ali cuidando daquelas crianças, pastoreando, e foi onde eu aprendi a fazer o boneco. Eu fazia o boneco para ensinar algumas das coisas para as crianças. O boneco é esquecidinho, porque as crianças que eu trabalhava eram esquecidinhas. Então elas se identificavam com ele. Criança é assim, né? Você lembra o versículo? Lembro, tio. Então falo, esqueci, tio. Então o boneco era assim, porque eu lembrava os versículos, né? Então o boneco esquecia para as crianças se identificar, e Deus foi trabalhando dessa forma na minha vida. Até chegar um dia que a gente falou, vamos, então vamos. Para onde? Não sei, mas vamos. Deus vai trazendo aos poucos. Mas o dia em que você descobre o seu chamado, você não presta para outra coisa. Pedro era pescador. E dos bons, porque ele tinha mais de um barco.
Ele sabia a hora de pescar, a hora de não pescar, e no dia que ele faz a maior pesca da vida dele, o barco quase afundou, as redes quase rasgaram, ele larga aqueles peixes todos na praia e vai seguir Jesus, porque ele não prestava mais para ser pescador. Quando você descobrir o seu chamado, querido, você não presta para mais nada. Uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, assim, que eu achei que foi uma coisa linda, estava numa igreja na Espanha, eu estava pregando, eu falava em português, meu primo traduzia em espanhol, a igreja devia ter umas 20 pessoas, uma igreja grande na Europa é 40, 50 pessoas, tá? Uma igreja assim com 70 pessoas é uma multidão, é um negócio muito grande. Então eu estava ali naquela igreja e vamos orar, e a gente começou a levantar um clamor ali, eu orando em português, o pessoal orando em espanhol, uma irmãzinha orando em português de Portugal, e eu ouvindo aquilo, eu falei, gente, que coisa linda, porque eu me lembrei de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10, se quiser abrir, abre aí. João coloca assim, ó: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Querido, eu quero estar nesse dia, e eu quero ouvir todas as línguas, povos e tribos e nações, e louvando ao Senhor. Sabe, não estava falando uma língua só. Lá no céu nós não vamos, eu creio nisso. Eu acho que lá no céu nós não vamos falar todo mundo uma língua só. Eu acho que nós vamos saber falar as línguas todas. Porque olha só, ele olhou para o trono, e todas as tribos, povos e línguas adoravam a Deus. Queridos, eu quero chegar nesse dia, e eu quero estar ali adorando ao Senhor e falar: Deus, obrigado, porque lá na terra eu já fazia parte disso. Porque o missionário, quando ele vai para outro povo, e ele vai aprender outra língua, e ele vai ouvir as pessoas adorando ao Senhor em outra língua, a gente começa a fazer parte de Apocalipse 7, versículo 9 e 10. Sabe, é um privilégio você fazer parte desse chamado. É um privilégio, é um negócio que eu não tenho como explicar. Deus me escolheu, Deus está me levando para uma missão, Deus vai me levar para um outro país, e eu não sei porquê, mas eu agradeço a Deus todos os dias por esse privilégio, e eu queria compartilhar isso com vocês, porque talvez tenha alguém aqui que Deus está chamando para participar desse mesmo chamado, desse mesmo privilégio. Todas as línguas um dia hão de adorar ao Senhor, e esse dia vai ser lindo, queridos. Eu quero estar lá, eu quero fazer parte disso, mas antes desse dia, eu quero começar a viver todas as tribos, povos e nações aqui na terra, anunciando o Evangelho. Eu quero ter um pouquinho disso aqui. Deus está chamando a igreja para todas as tribos, e nós podemos fazer parte disso aqui na terra. Aqui em Viçosa, só colombiano tem 200 na universidade. Só colombiano. O que tem de estrangeiro nessa universidade, e nós podemos começar a trazer isso aqui, e fazer missão aqui, e Deus vai direcionar, Deus vai te mostrar o caminho, Deus vai te mostrar o país, o chamado. Talvez você esteja pensando assim com uma interrogação: mas como eu vou saber o chamado? Eu vou te dar uma dica, antes da gente caminhar para o final. Aquilo que te incomoda é o seu chamado. Um dia eu olhei para os refugiados, aquilo me incomodou demais. Porque eu sou um refugiado, você é um refugiado aqui na terra, amém? Nós não pertencemos a essa terra. E às vezes a gente se sente tão perdido, fala: Deus, eu olho para um lado, o pessoal está bebendo, eu olho para um lado, o pessoal está xingando, eu olho para frente, o pessoal está se prostituindo, eu olho para trás, o pessoal está usando droga, eu olho para todos os lados, o pessoal está se alimentando de pornografia, de porcaria. Domingo à tarde meu vizinho coloca aquelas músicas ruins que não tem nada no alto. Eu não sou dessa terra. Não mesmo. Nós não somos dessa terra. Estava ouvindo uma história de uma missionária me contou essa história. O casal ficou muitos anos fora do Brasil. Muitos anos. Não sei se 30, 40. E quando eles voltaram,
eles esperavam ser recebidos, muito felizes com todo mundo, e eles chegaram e ninguém foi receber eles, e eles foram para casa, ninguém foi para casa deles, e ninguém falou com eles, e ninguém perguntou o que estava acontecendo, e o cara ficou muito triste, virou para a esposa e falou: olha, fala aí com Deus, por que a gente chegou em casa e ninguém veio falar com a gente, porque tantos anos servindo fora de casa, e agora ninguém veio receber a gente, e ele saiu. E quando ele volta, a esposa está feliz, lavando louça, ela: e aí, falou com Deus? Ela: falei sim. E o que ele falou para você? Que a gente ainda não chegou em casa, porque nós não somos dessa terra. E quando eu vi os refugiados, eu falei: Deus, esses refugiados, eles são igual eu, eles não têm mais pátria, eles não têm mais lar, eles não têm mais lugar para morar, eu preciso ir lá falar de Jesus para eles saberem que eles têm uma casa, e que não é o país de onde eles saíram, é para onde eles vão, se eles adorarem e se curvarem diante de Deus. De repente você vê pessoas maltratando velhinhos, e isso mexe com você, e isso te deixa bravo, e você fica nervoso. Querido, começa a cuidar de velhinhos para a honra e glória do Senhor, esse é o seu chamado. De repente você fala: gente, as crianças precisam crescer e não podem se perder, como é que um pai trata mal uma criança, como é que larga uma criança no lixo, querido, esse é o seu chamado, vai ajudar as crianças. O que te deixa nervoso? Será que os jovens perdidos no mundo te indigna? Até a palavra que eu tinha preparado para hoje, era uma palavra que chama santa indignação, que fala um pouco sobre isso. Mas eu já tinha essa palavra preparada há muito tempo, e eu cheguei aqui, Deus direcionou para eu falar essa palavra. Mas que você se indigne com alguma coisa, que o pecado ao seu redor não te deixe parado. Se esse pecado não pode acontecer, querido, vai lá. Leandro, sabe o que me indigna? De repente, são mulheres entrando na prostituição. Vai lá, prega para eles, fala do amor de Jesus para aquelas mulheres. Aquilo que te indigna é aquilo que vai te dar um chamado. De repente você vê uma nação sofrer, e você sofre junto, e aquilo dói em você. Começa a clamar a Deus por aquela nação, e aí você faz aquela oração: Deus, me leva lá. Ou então de repente a gente fala: Deus, e aquela nação, alguém podia ir lá? E Deus está olhando para você e falando: por que você acha que você está orando? É você. Tinha um amigo lá em Goiânia, ele todo dia passava num lugar que tinha uns travestis, e ele olhava e falava: Deus, transforma a vida desses travestis. E ele passava o tanto: Deus, transforma. Até que um mês, todo dia ele falando isso, Deus falou: você é o meu agente para transformar a vida desses travestis. E aí ele parou o carro, colocou 2 no carro, levou para casa, deu comida, conversou, entendeu? E ele começou a evangelizar aqueles travestis. Às vezes a gente está orando por uma situação e Deus quer usar você ali. Eu até fico com medo quando eu começo a orar por algum país específico. Sério. Deus, a situação Deus, assim, você está entendendo, né, Deus? Meu chamado é outro, mas assim, a situação... Porque de repente eu começo a orar por um país e vai que Deus me leva para lá. Eu fico com medo disso, gente. Mas vai chegar um dia aí que não vai ter isso. Mas todas as línguas vão se curvar diante de Deus e vão adorar o Senhor.